Bom, pessoal, vou gravar esse vídeo aqui pra gente finalizar, né, o assunto curto-circuito, tá? Então vamos fazer uma análise, né, desse sistema elétrico que foi dado. Então nós temos o gerador, o transformador, né, com seu tipo de ligação, linha e o ponto de curto-circuito, que foi na barra C faseal, ou seja, monofásico. Vamos entender o que é que acontece com essa corrente quando eu tenho um transformador envolvente, do núcleo, né, do tipo envolvente, núcleo envolvido, e a gente comenta um pouco a proteção, tá? Então veja que o curto-circuito monofásico, ele vai ter todos os seus diagramas sequenciais em série. Então tenho aqui, ó, a reatância de sequência positiva do gerador, tá? Vou separar por um ponto aqui, ó, a reatância de sequência positiva do transformador, a reatância de sequência positiva da linha, tá? E aqui a gente coloca, né, os valores em PU. Então tem o J, né? Tá aqui a reatância de sequência positiva, J0,15, a reatância de sequência positiva do transformador, J0,1,10, vamos colocar duas casas. Veja que a linha eu não tenho a reatância em PU, então vou colocar aqui, ó, JX1LT. Veja que foi dado a reatância de sequência positiva da linha em ohms. Então precisamos interligar a esse diagrama o circuito de sequência negativa. Então temos aqui a sequência negativa do gerador, mais uma vez, do transformador, da linha, tá? E aqui vamos colocar, né, J0, aqui está a sequência positiva, mas aqui é um 2, tá? Então J0,20 do transformador, né, vai ser a mesma, J0,10 da linha também, né, a linha é um elemento passivo, X2LT. E aqui a gente coloca o diagrama de sequência 0, tá? Então reatância do gerador, J 0,05 do transformador e da linha, tá? Então do transformador colocamos aqui J0,10 e a linha também a gente desconhece porque o valor está dado em ohms, tá? Então vamos colocar aqui X0 LT. Então, pessoal, veja que basicamente a gente fecha, né, o diagrama. Nós temos aqui cada diagrama sequencial, colocando aqui as correntes de cada diagrama sequencial, né? Aqui nós temos a fonte de tensão. A gente lembra que o diagrama de sequência positiva ele é um diagrama ativo. Essa tensão aqui a gente vai considerar por hora 1 PU, né? Tá considerando essa base aqui. Então, vamos colocar aqui 1 a 0 graus. Beleza, então a gente fechou o diagrama e temos provavelmente a corrente de curto-circuito, né, fluindo pelo curto-circuito que eu estabeleci aqui, fechamento desses diagramas. Porém, a gente tem, né, a gente relembra lá nas nossas aulas que eu tenho que olhar o tipo de ligação do transformador. E como a gente vê aí, a gente relembra que o diagrama de sequência, né, desse tipo de ligação, a gente tinha a reatância, tá? Considerando a minha linha de referência aqui, a gente tinha a reatância do lado YG e a reatância do lado Y, tá? Então a gente vê que esse caminho ele fica aberto para o lado Y. Então eu tenho que abrir esse circuito aqui. Então a gente confirma que realmente não há corrente de curto-circuito para esse tipo de transformador, né? Ou seja, se eu tivesse um relé aí de proteção, principalmente lá no fio neutro, né, eu não conseguiria sensibilizar a proteção de sequência 0 que é exigida lá no relé de proteção. Então eu teria lá a fase A tocando a terra, né, oferecendo um risco tanto para o sistema como o risco pessoal. Então se a gente tivesse, por exemplo, né, o modelo do transformador aqui, vou colocar assim, YG, a gente teria
a impedância de transferência, a reatância de transferência, né? Então veja que dessa forma seria possível a gente ter a comunicação entre os retornos e eu fecharia o meu diagrama. E a gente calcularia essa corrente de curto-circuito a partir das reatância equivalente e da tensão pré-falta, tá? Da tensão pré-falta. Então a gente estabelece aqui a tensão pré-falta, tá? Isso aqui seria a tensão pré-falta. Quando não temos essa informação real, a gente considera aí um PU. E aí, pessoal, a gente acabou de resolver aqui para o transformador de núcleo envolvente. Então veja aqui para o transformador agora de núcleo envolvido, o que é que eu precisaria fazer, né? Então quem relembra lá das nossas aulas, a gente, nesse tipo de transformador, né, eu preciso criar o caminho aqui alternativo para a Terra, fechando aqui, né, através de uma reatância, onde essa reatância é quem seria o J5, né, X0, 5 vezes a reatância de sequência zero, né? A gente lembra que, né, eu tenho a reatância de sequência zero, vou colocar aqui na cor preta, a reatância de sequência zero dividido por 2, então isso aqui para o transformador, né? Se a gente pegar esse valor, eu tenho que X seria J0,10 dividido por 2, né? X0. Isso aqui é J0,05 e a gente somava isso com o delta fictício, né? Que a gente deduziu lá em sala de aula. E aí eu teria o J4,5, né? Deixa eu só corrigir aqui. Meio, né? Isso me dando J5X0 considerando o delta, tá? Então veja que dessa forma, né, eu consigo criar um percurso para a Terra, tá? Em decorrência desse tipo de ligação, tá? Então nesse tipo de ligação a gente tinha o diagrama que ficava, né, semelhante a um modelo T, tá? Então ficaria aqui, né, com Jx0 sobre 2, Jx0 sobre 2, X0, tá? Então veja que dessa forma, quando eu curto-circuito, eu tenho como circular esse componente, né? Tenho como circular esse componente por aqui, ó, e sensibilizar qualquer proteção que eu venha a ter no condutor de retorno. Por exemplo, né? Veja que essa corrente ela circula aí pela Terra tranquilamente. Então veja quais seriam os próximos passos, né? Precisaríamos calcular a impedância de base através de V de base ao quadrado, S de base. Eu sempre gosto de falar também que Z de base pode ser V de base por raiz de 3 ao quadrado dividido por S de base por 3, né? Esse aqui seria o equivalente monofásico, tá? Então a gente pode calcular considerando aqui V de base 69 vezes 10 a terceira volts, S de base tá? Então meu Z de base aqui
eu vou fazer essa continha rapidinho e volto já. Bom, então voltando aqui na Z de base, né? Considerando tanto o monofásico, né? Vocês ficam à vontade aí, eu gosto de fazer isso para que vocês pratiquem e entendam. Z de base aqui deu 158,7 ohms. Então veja que ZPU, a gente pega a impedância da linha de sequência positiva, divide por 158. A gente tem aqui, né, que a reatância, né, considerando, vou colocar aqui corretamente, como a gente está vendo em reatância, vamos colocar XPU da linha. Então isso aqui vai dar J 0,1 PU. E a gente calcula também, né, que a sequência positiva, sequência 0 em PU, vai ser 47,61. E aí a gente pode, vou trazer para cá, tá? X0 PU, deixa eu fazer rapidinho aqui, 47,61 J 0,3. Bom, pessoal, então a gente pode preencher essas informações aqui. A sequência positiva aqui deu 0,10, 0,10, sequência 0, deu quanto aqui? 0,3. Então veja que com essa informação eu posso calcular aqui esse parâmetro, posso calcular aqui esse parâmetro, tá? E minha corrente de curto-circuito vai compor, né, minha reatância equivalente, ela vai compor aqui o somatório de todos esses elementos. Então vamos considerar aqui todos de sequência positiva, vou colocar aqui entre parênteses. Todos de sequência negativa. E todos de sequência 0. Então aqui nós temos o J 0,3 e precisamos somar agora esse cara, né? Então aqui eu tenho só ajustando aqui, né? A gente colocou x0 lá na nossa aula, a gente sempre fazia em função de x0, mas aqui eu vou usar a reatância dada, que é o xt, que ela vai ser o x1. Então veja que esse cara aqui, ele pode compor aqui também, né? Que como a gente colocou no diagrama aqui isolado, né? Eu tô olhando isso aqui, pessoal. Então aqui é 4,5, né? Coloquei aqui 5 como equivalente, já somando, fazendo essa soma que a gente tinha feito aqui, tá? Então aqui é 4,5. Então veja que eu vou ter J 0,1 dividido por 2 mais J 4,5 vezes 0,1, né? É isso mesmo. Vou fazer essa conta aqui rapidamente. Então, fazendo essa conta, né? Essa reatância, ela vai ser
J0,5. Vamos colocar aqui J0,5. Veja que, de acordo com o diagrama de sequência, né? A tensão que a gente vê no momento da falta, né? Pouco antes da ocorrência da falta, a gente vai admitir como sendo um PU, porque, né? Vamos pensar aqui no diagrama. Então veja que eu tenho aqui 69 kV. Então eu tenho que a minha tensão em PU é a tensão pré-falta, que é 69 kV pela tensão de base. Então VPU será um PU. Vamos considerar o ângulo zero, né? Então tenho aqui um PU. E aí calculamos nesse sentido a gente calcula a corrente de curto-circuito, né? Então a gente já vê que essa corrente de curto-circuito, né, dada a condição do J, ela vai ficar atrasada aí da tensão, 90 graus, né? Circuito bastante reativo. Então vou fazer essa conta aqui, tá? Bom, pessoal, então a gente fiz a conta aqui dessa reatância equivalente. Nós temos aqui 1,55. Então essa conta ficou 0,64. Vou arredondar aqui, tá? No menos 90 graus, tá? PU. Então, basicamente, essa é a corrente de curto-circuito que iria sensibilizar, né, o relé de neutro. Tá? Então, com esse tipo de transformador eu consigo sensibilizar, né, um curto-circuito monofásico através da corrente que vai circular, tá, pelo condutor de retorno e, né, atuar lá na proteção de sequência zero do relé. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato para que a gente possa sanar eventuais dúvidas que possam vir a ter, tá? Obrigado.